Teremos Real Madrid e Manchester City de novo, senhoras e senhores. Não adiantou o Ancelotti falar que não queria enfrentar o City de novo agora. Aconteceu. Mais uma vez, Real Madrid e City se enfrentam numa fase eliminatória. Se a gente pega os últimos 5 anos, as últimas 5 temporadas de Champions, nenhum jogo aconteceu mais do que esse. E agora nem numa fase de oitavas de final será, né? Com o novo formato e as falhas fases de liga de ambos os times, com ambos os times jogando abaixo do que deveriam, tanto o Real Madrid quanto o City, calhou de ambos terem que se enfrentar agora já na fase de playoff, e em um jogo que obviamente já começa sendo o mais esperado dessa fase. A gente vai estar um pouquinho da expectativa de cada um dos outros, mas o mais aguardado certamente vai ser City e Real Madrid. Um jogo que mostra duas equipes, o Real Madrid até um pouco melhor do que foi em algum momento dessa temporada, tentando afastar uma crise, o City tentando sobreviver à crise ainda, né? Porque a gente sabe que mesmo conseguindo essa classificação no último segundo contra o Clube Brugge, virando no segundo tempo, da maneira como foi, em 22º, mesmo com isso, o City ainda desempenha muito abaixo do que deveria e aparenta estar perdido ainda na temporada, com o Guardiola tendo que fazer ajustes, com contratações chegando, com muita gente lesionada, e o City abaixo claramente em nível de desempenho, nível de aproveitamento, sem dúvida nenhuma. Enquanto o Real já esteve pior na temporada, tenta engrenar, mas à medida que o ataque vem melhorando, com o Mbappé se entrosando cada vez mais, com o Rodrigo aparecendo cada vez mais, se mostrando e mostrando a importância que ele tem nesse time, com o Vinícius, quando não disponível, sendo bem coberto por esses jogadores, e quando disponível, ainda mostrando o porquê é o melhor jogador do mundo. Se em compensação do ataque vem em evolução e mostrando um desempenho interessante, a defesa do Real Madrid é o grande problema, principalmente do lado direito com Vázquez e Tchouaméni, um time que se expõe muito, um time que tem muitas dificuldades defensivas nessa temporada, sofre muito gol e que deve até tentar se expor menos contra o City, né? Foi padrão dos jogos entre Real Madrid e City, o City tentando pressionar sempre em cima, mantendo sua linha alta, mantendo sua pressão alta, como costuma fazer, o Real tentando aproveitar mais oportunidades e ser mais cirúrgico. Recuperar a bola com o City exposto, sair em velocidade, atacar com espaço, atacar nas costas da defesa. Eu acredito que o jogo vá bem por aí novamente, com Rodrigo, o próprio Mbappé, que é mais uma peça de extrema velocidade que agora tem o Real Madrid, e Vinícius Júnior tentando ser lançados em velocidade ou encontrados em profundidade para ferir a defesa do City. E se tem uma oportunidade de ferir a defesa do City, entre todas as temporadas que eles se enfrentaram, talvez a mais oportuna seja agora. O City se expõe muito, o City sofre muito, não consegue se defender da maneira como já conseguiu em algum momento, e isso com certeza pode fazer a diferença para o Real Madrid. É o jogo mais aguardado. Falando de favoritismo, talvez o Real um pouco à frente, 60-40 no máximo, por ter a decisão em casa. O Real Madrid decide em casa, já o City vai ter a primeira partida no Etihad, depois ter que ir à Espanha, e claro, o Real já mostra na fase ofensiva um momento melhor do que o City. Defensivamente eu acho eles bem parecidos a nível de desempenho. O Real pouco favorito, 55-45, 60-40 no máximo. Vamos falar dos outros jogos? Lembrando que quem passar de City ou Real Madrid enfrenta ou o Atlético de Madrid ou o Bayern Leverkusen, definido em sorteio mais pra frente. Desse lado da chave a gente tem Stade Brest, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain que, com a arrancada que teve na reta final da fase de Liga, se deu muito bem em todos os aspectos, escapou da desclassificação, se classificou numa boa posição e agora enfrenta um adversário local. É como se fosse um jogo de campeonato francês para o Paris Saint-Germain, tá? E eu acredito que não vai ter muita dificuldade de passar. O Paris Saint-Germain é mais time em nível teórico e em nível prático atualmente já é. O Luiz Henrique ajeitou muito bem esse time, a fase é de crescente, Dembélé muito bem, Barcola muito bem. Eu acho que o Paris Saint-Germain não vai ter muitas dificuldades para passar do Brest. Em compensação, caso ele passe, ou quando ele passe, ele enfrenta Liverpool ou Barcelona, mas isso é papo mais para frente. Mas deve se classificar o Paris Saint-Germain. Outro jogo, Clube Brugge e Atalanta. Cara, a Atalanta foi o 9º colocado, o primeiro nessa fase de playoff, o Brugge é o 24º, o último, né? E a Atalanta é um time que tem um nível de desempenho muito interessante, pressiona lá em cima, incomoda. Basta ver o que fez contra o próprio Barcelona fora de casa, buscando um 2-2, incomodando muito o time do Barcelona. A Atalanta é um time muito mais organizado e
franco favorito, diria que 75-25, 80-20, não por demérito do Bruges, que inclusive é um time que consegue te causar algum dano, como fez contra o City, mas muito por mérito e pelo nível de desempenho da Atalanta, acredito que vai passar também. Então, meus palpites até aqui: Paris Saint-Germain, Atalanta e Real Madrid, tá? Se tratando de City e Real Madrid, meu palpite é de que o Real Madrid passe. Mas um jogo muito complicado. Juventus e PSV. Esse foi o jogo que acabou com o entretenimento, né? A gente poderia ter tido 2 clássicos nesse sorteio, porque Juventus e Feyenoord iriam enfrentar Milan ou PSV. Podia ter Juventus e Milan, PSV e Feyenoord. Clássico italiano, clássico holandês. Não teve. Juventus e PSV, cara, é uma excelente oportunidade para o PSV, tá? O PSV é um time perigoso. É um time que tem a bola aérea com o De Jong, é um time que tem a velocidade com o Bakayoko, é um time que consegue se defender bem, não tem uma grande reserva de talento individual, obviamente, é limitado tecnicamente, mas ele tem as armas necessárias, na minha visão, para fazer um bom jogo contra a Juventus, em ambas as partidas. A Juventus é um time muito inconsistente na temporada, mais empata do que qualquer outra coisa, tem dificuldades seríssimas ofensivas, e eu acho que o PSV tem uma excelente oportunidade de, visando que ele poderia enfrentar em algum momento, a Juventus, por mais que seja um time historicamente muito mais relevante, eu acho que o PSV tem grandes condições de passar, tá? Eu iria de 50-50. Eu acho que o PSV pode sim tirar a Juventus e ousaria apostar a favor do time holandês. Mônaco e Benfica. Vejo, apesar do Mônaco ter tido boas partidas na fase de liga, inclusive contra o Barcelona, a Kliush, tem jogadores ali de talento individual, o Ben Seji, eu vejo o Benfica mais preparado para esse tipo de fase eliminatória. O Benfica é um time que vira e mexe, ele tá brigando ali no mata-mata de Champions, é um time que tem uma reserva de talento com o Di Maria, você tem jogadores ali como o próprio Pavlidis, que não é super talentoso nem de longe, mas que está fazendo seus gols. É um time que tem potencial necessário, que eu vejo como favorito para cima do time do Mônaco, tá? Se for se tratar de palpite, eu diria que o Benfica vai conseguir a classificação, ainda mais porque decide em casa. Sporting e Borussia Dortmund. Se fosse o Sporting do Ruben Amorim, eu apostaria no Sporting do Ruben Amorim. Mas esse novo Sporting, com troca de técnico, com o Gyökeres no banco em algumas partidas, com um momento muito delicado e sem conseguir nem de longe desempenhar o que estava desempenhando antes da saída do técnico português, vejo o Dortmund, apesar de também não ser muito consistente e também ter trocado de treinador para o Niko Kovac, eu acho que o Dortmund vai conseguir se classificar contra o Sporting sim, por uma questão de mais talento individual, por uma questão de estar mais acostumado com esse tipo de momento. E a saída do Ruben Amorim acho que afetou muito mais o Sporting do que uma saída do Nuri saindo para cima do Dortmund. Bayern e Celtic. O Celtic estava no meio do fogo cruzado, né? E o Bayern, apesar de ser um time que tem seus defeitos ainda, eu vejo que não tem como. A reserva técnica, o talento individual pode decidir esse jogo facilmente, e eu acredito que o Bayern vai passar sim, 80%-20%. Feyenoord e Milan é um outro jogo que talvez o holandês possa surpreender, tá? Apesar de o Feyenoord não ter também grandes jogadores, tem o Igor Paixão ali no máximo, o Ranco, o zagueiro Ranco, mas assim, dá para o Feyenoord surpreender, porém eu ainda apostaria no Milan. Eu acho que é mais fácil o PSV surpreender a Juventus do que o Feyenoord surpreender o Milan. Acredito que o time italiano nesse confronto passe. E aí a gente tem um chaveamento que vai dessa seguinte forma: quem passar entre Brest e Paris pega Liverpool, Barcelona, Clube Bruges ou Atalanta pega Lille ou Aston Villa, City ou Real Madrid pega Atlético de Madrid, Leverkusen, Juventus e PSG pega ou Arsenal ou Inter. E aí o chaveamento segue conforme essa imagem que eu estou mostrando para vocês. A gente vai saber mais para frente. Dia 11 e 12 já tem o primeiro jogo e 18 e 19 já tem a segunda partida do playoff. A expectativa obviamente é para Real e City, mas aguardemos. Tem jogo interessante aqui. Olho no PSV contra a Juventus. Dortmund e Sport podem render um grande jogo, apesar no confronto dos desequilibrados, eu acho que o Dortmund deve passar. Olho no PSV contra a Juventus. E no mais, Paris Saint-Germain favorito, Atalanta favorita, Benfica favorito, Bayern favorito e Milan favorito. Mais decididos esses visuais. E claro, o grande jogo dos playoffs, City e Real Madrid, que todo mundo tem que parar para assistir. Comenta aí o que você achou desse vídeo e, claro, seus palpites. Comenta aí os 8 times que você acha que passa para as oitavas de final.
Muito obrigado por assistir. Valeu, até o próximo. Tchau.